Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre interação entre dipolos. E vou falar agora sobre também, começar a introduzir a matéria isolante, né? Vou falar sobre distribuição de dipolos, né? E aí a gente vai introduzir o vetor polarização. Certo? Uma questão importante que surge, que é importante inclusive para a determinação de que forma um material constituído de dipolos, né? De que forma esses dipolos vão se organizar, né? Principalmente se forem dipolos permanentes, é a questão da... deixa eu só ver aqui se está funcionando certo. É a questão da interação de dipolos, né? Se você tem, por exemplo, analisar inicialmente um dipolo numa região de campo. Como é que ele interage, né? Pessoal, eu posso pedir um favor para vocês? Desliga o celular, por favor, para a gente começar a se concentrar, porque senão vocês vão dizer para mim depois... senão eu vou dizer para vocês depois, eu bem que avisei, tá certo? A gente tem que se concentrar aqui, tá bom? Então, desliga os celulares, mesmo que seja para avisar o que seja, pessoal, mas vamos desligar para concentrar na aula, certo? Primeiro vamos analisar a situação de um dipolo numa região de campo. A gente sabe o que acontece com a carga tá, numa região de influência, né, num campo elétrico. Então, suponha que você tem essa situação, tem campo elétrico gerado por uma distribuição em algum lugar, né, e nessa região você tem aí um dipolo, certo? Um par de cargas separadas por uma distância. Vou colocar aqui... aqui você tem mais Q, menos Q. O momento de dipolo seria um vetor, né? Chamado de P. E a separação entre cargas é D. Então, a pergunta é, qual é a energia desse sistema? Esse aqui é um sistema isolado, é um sistema neutro, né? Carga total zero. Pode ser uma molécula já polarizada, certo? Já com a separação de cargas efetiva, né? Então, qual é a energia desse sistema, desse dipolo, nessa região de campo, né? É igual a menos gradiente de φ. Né? Então, a energia é calculada de forma muito simples, né? A energia dessa carga mais a energia dessa carga. Tá? A carga positiva, por exemplo, ela está numa posição aí, digamos, a posição dela é x+, e a negativa, em relação à mesma origem, tem que passar por cima da carga aqui, é x-, né? Isso aqui vai convergir para a origem comum aqui, tá? x-. Então, qual é a energia, né? A energia do sistema, simplesmente, usando princípios básicos, é a energia dessa carga. E aí eu teria aqui o potencial desse sistema externo, que ele não está mostrando, sobre essa carga, que é o potencial, né? Essa função aqui, tá? Na posição da carga mais a carga menos, que é menos Q, potencial na carga menos, que é φ de x menos. Né? Então, a energia do sistema seria Q. Daí, o que nós temos? Diferença de potencial, φ de x mais menos φ de x menos. Né?
Bom, se a dimensão, né, suponha que o campo elétrico ou o potencial varia numa escala, certo? Chamada de variações apreciáveis do campo ou do potencial ocorrem numa distância L, né? E a dimensão de dipolo é D, ou seja, L é a escala de variação. Escala de variação não quer dizer quando é que varia substancialmente, né? Um complemento L. Ou de φ ou do campo elétrico, certo? E D é a separação entre os dipolos, né? Então, no regime que o dipolo é pequeno, mais uma vez, né? Se L é muito maior do que D, então essa diferença é pequena, né? E a gente pode tentar determinar aproximadamente, né? Então, o que nós temos? Uma função de 3 variáveis, no caso, né? Coordenadas espaciais. E nós temos, então, a aproximação de Taylor em primeira ordem. Φ de x+, é aproximadamente o quê? O potencial na posição menos, mais uma correção. Que correção é essa? É a generalização em 3 dimensões da série de Taylor, que nós falamos no capítulo 1. A gente introduziu um operador, que é o operador... Uma operação que é a operação gradiente, né? Potencial num ponto. São 3 derivadas vezes 3 incrementos, né? Termo a termo, certo? Ou, de forma compacta, é a diferença, né? É a diferença, é um ΔL, certo? Chama de ΔL igual a x mais menos x menos. É o vetor de deslocamento de uma posição para outra. E a derivada em 3 dimensões, que é o gradiente da função φ, né? Então, isso aqui vai dar x mais menos x menos, produto escalar com nabla de φ. Em que lugar? Bom, ou em x mais, ou em x menos, ou no meio, ou entre os dois, porque a distância entre x mais e x menos é muito pequena. O gradiente de φ mais ou menos no meio do dipolo, certo? Não vai ser, o efeito de variação do gradiente de φ vai ser um efeito de segunda ordem, tá? Está falando de primeira ordem. Está claro aqui, pessoal? A série de Taylor em primeira ordem em 3 dimensões é essa expressão simples aqui. Por isso que a gente falou, introduziu isso aqui. São 3 derivadas, né? É x mais menos x menos dφ dx mais, né? Y mais menos Y menos dφ dy, né? Mais e mais menos e menos dφ dz, que é exatamente essa notação compacta aqui. Okay? Ou seja, a diferença potencial nada mais é do que a diferença x mais x menos que escalar gradiente de φ. Isso aqui vai dar o quê? Q vetor diferença produto escalar com gradiente de φ. Né? O que é isso aqui? É um vetor dirigido da carga menos para a carga mais, cujo módulo é D, direção e sentido desse eixo, que é nada mais é do que o momento de dipolo do dipolo. Né? Isso aqui é quem? Menos o campo elétrico. A gente obtém uma expressão importante, né, que representa a interação entre o dipolo e o campo elétrico. Né? A energia é menos P escalar E. Essa é uma outra expressão importante para a gente sempre estar guardado, né, na nossa memória, tá certo? Né? Se você tem uma carga só, energia é o quê? Q potencial sobre a carga. Tem um dipolo, energia é o quê? Produto escalar de P com E com sinal negativo. O que quer dizer isso, né? Por que sinal negativo? Bom, aí suponha que você tem um dipolo rígido, né? Ou seja, uma molécula polar, que é uma molécula de dipolo permanente. Daí você vem e aplica um campo elétrico. Por exemplo, para cima, né? Oi. Também.
também. Aí vai ter um torque, né? Teria um torque aí que faria com que o dipolo alinhasse. Mas vamos olhar assim do ponto de vista de energia, né? Aqui está o momento de dipolo, aqui está o campo elétrico. A tendência do sistema é se estabelecer na menor energia possível, certo? Então, se a energia é menos P escalar E, produto escalar, qual a tendência do sistema, do dipolo? Fazer o quê? Se orientar na direção e sentido do campo. Né? Ele não vai fazer o contrário. Daí esse aqui vai ser máximo, né? E a energia vai ser mínima. Né? Daí vai ter esse torque que você está falando aí. Né? Vai tender a se alinhar. Né? Ou se ele conseguir, ele pode manter a energia constante. Daí vai ficar fazendo isso aqui. Ó. Talvez, né? Pode fazer isso. Tá? Precessionar em torno do campo. Pode ficar... Se não existir perda, né, dissipação do sistema, o dipolo pode ficar fazendo isso. Tá? Ficaria fazendo isso aí, mantendo esse ângulo aqui fixo, certo? Hã? Bom, e com isso a gente pode determinar agora a energia de interação entre dipolos. Porque sabendo um dipolo numa região de campo, a gente pode determinar a energia de interação entre dipolos. Se você tem dois dipolos, né, pequenos, pontiformes, né? Dipolos pontiformes, P1 e P2. E a pergunta é, bom, qual é a energia de interação entre eles? Bom, então a gente vai estabelecer aqui alguns... Bom, deixa eu ver se passa uma reta daqui para cá. Digamos que a distância entre eles seja... Chama de R, certo? Digamos que o vetor que vai de 1 para 2 seja esse vetor aqui. Chamar de U 1, 2. Né? Eu podia definir também ao contrário, o 2, 1, talvez. Tá? Então a pergunta é, qual é a energia de interação entre eles? Né? Você pode ver isso como sendo a energia desse dipolo no campo desse. Ou vice-versa, a energia desse dipolo no campo desse. Sem dois dipolos, a energia é zero. Né? Você coloca um dipolo, ele cria um campo. Traga outro dipolo, então você vai ter outro dipolo no campo desse primeiro. Né? Então a energia de interação seria, digamos, menos P2, escalar o campo do dipolo 1. Não vou botar E1, 2, não, vou botar só E1, certo? A gente calcula aqui. Né? Quem é o campo produzido por esse dipolo a uma distância R com essas condições? A gente determinou isso na aula passada. Né? O campo produzido pelo dipolo 1 é 1 sobre 4πε0 cubo da distância. Né? A gente colocou a expressão para vocês deduzirem. Né? Você tem o quê? É 3π1 escalar U de 1, 2. Tá? Isso aí fazendo analogia com a expressão. Né? Aqui é 3π escalar AR, né? AR menos P. Essa seria a expressão do campo 1, certo? Quando a gente faz pelo escalar, o que acontece? A energia vai dar menos P2 escalar é 1, né? Vai dar... esse aqui fica mais, certo? Vai ficar P1, P2. Menos, daí fica P2 escalar é 1. P2 escalar é esse vetor aqui, certo? Menos 3. P1 escalar 1, 2. P2. P2 escalar
com o 1, 2. Essa seria a energia de interação entre dipolos. Essa expressão, né? Varia com o cubo da distância, o inverso do cubo da distância, e é dado para a expressão. Observe que se eu trocar, né, se eu fizer o 1, 2 igual a trocar, né? Trocar os índices, isso aqui não altera, né? Isso aqui fica a mesma coisa. Bom, a configuração de energia mínima tem que ser analisada, né? Em algumas situações, se você tem muitos dipolos, pode ficar muito complicado. Tá? Qual é a configuração de energia mínima do sistema? Né? É um problema importante da física. Tá? Tem um modelo de Ising que trata desse assunto. Né? Você teria a energia do sistema, seria a soma dessas energias todas. Né? A questão é como é que essa energia é mínima, ou seja, qual a configuração de energia mínima do sistema. Né? Por exemplo, se eu tiver 2 dipolos, né, em paralelo, por exemplo, digamos que eles sejam iguais, só para simplificar aqui o modelo. Né? A distância seja D, certo? Aqui está o U que vai de 1 para 2, né? Bom, então os produtos escalares aqui são nulos, tá certo? Porque os P's são ortogonais a 1, 2. E os P's são paralelos, ou antiparalelos, por exemplo. Né? Se eles forem paralelos, a energia vai ser máxima, né? Vai ser P2 sobre 4πε0 D3, né? Então, digamos isso aqui, né? E essa energia aqui seria mínima, né? Menos P2 sobre 4πε0 D3. Então, vocês estão dessa forma, você tem essa situação. Tá? Vocês se alinham de forma que ficarem opostos. Por outro lado, se você tiver eles no mesmo eixo, como é que fica? Num eixo só, né? Como é que fica a energia, né? Eles estão em paralelo e o P1, o 1, 2, aqui no caso, tá, esse vetor aqui chama de U, certo? Então a energia vai ser igual a distância D de novo, né? São dipolos pontiformes, só lembrando. 1 sobre 4πε0 D3, né? P1 e P2 dá P ao quadrado, tá certo? P1 escalar U dá P, isso aqui dá P, né? Porque eles estão no mesmo sentido. E P2 escalar U dá menos P, né? Certo? Então fica 4. Se estiverem alinhados, né? Uma coisa errada aqui. Deixa eu ver. A energia deve dar. Vamos ver aqui. P1 escalar 1, 2 dá mais. Não, não. Tá certo aqui. P1 e P2 estão alinhados, né? Vamos ver de novo aqui. P1 escalar P2 dá mais. É menos lá, né? Deixa eu ver se a expressão está certa. Tá, né? A expressão... Deixa eu ver aqui... Tem uma coisa errada aqui, rapaz. Ou então aqui está errado. Vamos verificar aqui, só se essa conta está certa. Menos P2 escalar 1, 2, né? Campo elétrico de 1 vai ser 3P escalar R menos P. AR, né? Isso aqui está certo. Tem a expressão errada aqui na nota de aula, né? Tem um sinal errado aqui, certo? O sinal oposto é esse aqui. P1, P2. Alinhados.
Não, que isso? Não faz sentido. Isso aqui tava, eu que estou fazendo confusão. Isso aqui, isso aqui são positivos, esses dois termos, certo? Né? Porque todos os vetores são no mesmo sentido aqui, dá P ao quadrado, então dá menos 3P2. Se estiverem paralelos, né? Certo? Isso aqui é se eles estiverem desse jeito, né? Isso aqui vai dar menos P2 sobre 2 e ε0D3. Se estiverem antiparalelos, o que acontece aqui? Aí isso aqui fica positivo, né? Vai ficar 4, né? A energia fica 4 vezes. Vai ficar P2 sobre πε0D3. Então, ou seja, a configuração de menor energia seria essa aqui, né? No caso. Okay? Eles paralelos. Então, imagine se você tem uma rede, né, de polos, né? Certo? Você tem que realmente analisar. E outra coisa, né? Esses coeficientes de acoplamento, a gente está fazendo isso aqui dessa forma, mas existem outros fatores que modificam um pouco o sistema de energia, né? Então, tem os coeficientes de acoplamento de polos que você não sabe o sinal, depende do material, depende da estrutura eletrônica de cada átomo ou molécula, né? Então, isso vai determinar, ou seja, esses coeficientes de acoplamento entre dipolos vizinhos, né? Pode ter um sinal positivo ou negativo, dependendo da constituição do material. Então, quando você fala em magnetismo, isso vai dar materiais ferromagnéticos, antiferromagnéticos, né? Que as redes ficam alinhadas paralelas ou antiparalelas, ferro e magnético e assim por diante. No caso elétrico, seria ferroelétrico, né? Você tem materiais ferroelétricos que se alinham. Tá? Só para dar uma ideia de essas coisas têm inspiração nesse modelo clássico que a gente estava falando aqui. Okay? Ok. Bom, prosseguindo aqui com a nossa... A gente agora vai falar sobre distribuição de dipolos. Então, a gente vai começar agora a tentar formar um material que é isolante por natureza. E aí é que a matéria isolante começa a aparecer nas nossas equações de Maxwell para a eletrostática. Então, suponha que você tem um material isolante. O que é um material isolante? Ele é constituído de moléculas, átomos, né, ou mesmo íons, né, mas o sistema é eletricamente neutro. Certo? O que ele vai fazer? Ele vai modelar cada elementozinho de volume contendo um certo momento de dipolo. E vai juntar todos esses dipolos e formar um material isolante. Ou seja, não tem carga livre nesse material, ele é isolante. Ele é um material macroscópico, como IV. E a gente vai admitir que você tem a quantidade muito grande de moléculas, que é o caso real, que no volume diferencial você pode determinar o momento de dipolo desse volume, né? E admitir que essa distribuição é contínua. Certo? Então, há um volumezinho de velinha do material. Eu digo que há um momento de dipolo dp. Certo? E isso está localizado num elemento, a localização desse elemento é o vetor x'. Então, lembre-se, né? O que é o material isolante? Bom, aqui fora não tem nada, aqui fora é vácuo, certo? Aqui dentro é o quê? É uma distribuição de dipolos, entre eles tem vácuo. Certo? Então, isso aqui é a matéria, né? Vácuo pulverizada por moléculas. Né? E a gente admite, como são muitas, a gente admite que essa distribuição é contínua. A gente admite que no volume tem um momento de dipolo líquido, dp. Então, qual é o efeito elétrico dessa matéria isolante a uma distância x? Então, o que a gente faz? Bom, qual é a contribuição de dp, né, para o potencial? Que é aquilo que a gente calculou, né?
A gente calculou o potencial de um dipolo putiforme, né? Se você tivesse um dipolozinho P num ponto, vamos agora fazer a generalização daquela expressão que a gente obteve, num ponto x', quem é esse efeito elétrico no ponto x? Bom, a gente determina o potencial. Quem é o potencial? É aquela expressão que ele não pode esquecer. É o momento de polo P, produto escalar com o vetor unitário que vai do ponto x para o ponto x'. Aqui está a distância que ele falou, né? R, né? Que a gente usava antes. Nosso dipolo estava na origem, tá certo? Aqui está o vetor AR, que a gente falou antes. A gente agora tirou, botou a origem em x', certo? Então isso aqui dava o quê? Vetor unitário AR, que é vetor de diferença sobre módulo, sobre 4π epsilon zero, distância ao quadrado, da módulo ao quadrado. Né? Da expressão P, produto escalar x menos x', parece campo elétrico, mas lembre-se, isso aqui é muito diferente. Esse é produto escalar de um vetor com outro que dá um parâmetro escalar. Né? Campo elétrico é carga vezes vetor de diferença sobre isso aqui. Parece com a expressão do campo de uma carga putiforme, né? Mas é potencial, certo? Aqui é momento de polo, isso aqui é um produto escalar, muito diferente. Bom, então a pergunta é essa. Qual a contribuição de um momento de polo dp no ponto x, né? É semelhante à expressão aqui. Basta eu fazer o quê? Bom, isso aqui vai ser dφ, isso aqui vai ser dp. Tá? Só isso. E o que a gente quer saber é somar, o seu potencial nesse ponto é a soma dos potenciais de todos os dipolos. O efeito elétrico é esse. Antes de prosseguir, é interessante parametrizar isso tendo diferencial não de dipolo, mas diferencial de volume. Então, para isso, a gente faz o quê? A gente cria uma função densidade de dipolos. Da mesma forma que a gente introduziu a densidade de carga, é aquela função que diz, bom, se no volume dV', o momento de dipolo é dp, essa razão é a minha densidade. Então, eu defino o vetor P, que é um vetor, no ponto x', é uma definição. É a razão dp, dV'. É um vetor, é uma medida local do momento de polo naquele volume. Ele está colinear com o momento de polo líquido no volume. Tá? Se eu pegar dV' e multiplicar por P, eu tenho dp. Tá? Por exemplo, né? Essa função densidade a gente vai chamar de polarização. É o vetor polarização. É uma função de densidade vetorial, uma nova função de densidade. Né? Qual a unidade da polarização? Coulomb por metro cúbico. Coulomb por metro quadrado. Semelhante à unidade de densidade de carga superficial. Tá? Ora, se eu conhecer a função densidade, a função polarização, eu posso determinar, por exemplo, quem é o momento de polo desse volume. Né? O momento de polo de um volume macroscópico seria, então, P integral da função polarização. Você teria o momento de polo total do sistema. Né? Se eu olhasse esse sistema de longe, seria como se fosse um dipolo localizado com momento de polo dado por essa integral. Mesma coisa, né? Integral de ρ dV, é a carga total do sistema. Aqui é o momento de polo do sistema, como um todo, seria isso aqui. Né? É equivalente. Só que a natureza agora é vetorial, né? Nossa grandeza. Nós temos duas coisas fundamentais, né, na eletrostática: carga isolada e a carga ligada. Carga isolada a gente representa por densidade de carga. Carga ligada, momento de polo, polarização. Tá?
Bom, e daí o que a gente faz? A gente parametriza essa função, transforma dp nessa função pdv, né? Essa aqui. A gente vai ficar então com dφ, dv', p, não vou carregar aqui o argumento, mas lembre-se, p é uma função da variável da posição dentro do volume. Tudo escalar, x menos x' sobre... Aqui foi cubo, né? E daí você tem, então, como calcular o potencial do sistema como um todo. Isso é somar, ou seja, integrar essa função. Você tem, então, o efeito elétrico do material neutro, né? Material que é polarizado. Potencial no ponto X, integral no volume de polarização, P, produto escalar, x menos x', né? Essa é a expressão que a gente obtém agora. Nós podemos calcular agora também o potencial de cargas ligadas, representadas por uma função de densidade chamada polarização do material. Então, o material isolante está agora sendo levado em consideração também. Tá? E a gente pode, inclusive, calcular algumas coisas. Vamos fazer isso. Pode calcular. Outra coisa, só lembrando, uma vez determinada a função potencial, o que eu tenho mais? Campo elétrico da distribuição, né? Menos gradiente de φ. Determinou o campo. Tá? Vou fazer aqui uma placa polarizada. Então, observe que a gente está calculando o efeito elétrico de coisas neutras, que não tem carga líquida, certo? Como vocês sabem, existe material magnético, né, chamado ferromagnetos, e a polarização fica retida, certo? Você aplica um campo de material, os dipósitos alinham, né, na direção do campo. A gente acabou de ver por quê, né? Porque a energia, a tendência é alinhamento. Você solta, tira o campo, mas a interação entre eles, que depende daquele modelo mais complexo que eu falei, dizem, a interação é favorável que eles fiquem alinhados, certo? A interação interna. Né? Uma rede tridimensional, né? Imagina a complicação de calcular a energia mínima do sistema. Então, esse sistema se estabelece a energia mínima todos alinhados, né? Mais favorável. Se você retira, esse material tem polarização, né? Magnetização. Mesma coisa, existem materiais ferroelétricos que têm essa capacidade. Você aplica um campo, os dipósitos alinham, retirou o campo, eles mantêm alinhados. Esses materiais são interessantes. Mas vamos imaginar que nós temos um material desse tipo, ele foi polarizado de forma permanente, né? Ele adquirir essa polarização. E vamos admitir que seja uma placa circular, para a gente poder calcular o efeito. Okay? Então, nós temos aí essa placa. Digamos, uma placa delgada. Né? Mais ou menos assim, né? Ela, na verdade, ela é... Assim, está um pouco... Talvez eu aproxime essa de cima mais para baixo um pouquinho. Para ficar mais... Por que ele fez isso? Deixa eu jogar isso fora aqui. Vou fazer assim. Certo? Tem uma placa delgada, né? De raio... Vou botar ela para cá. Vou colocar um sistema de coordenadas.
eixo Z passando pelo centro, então eixo X aqui, sendo coordenadas XYZ. E nós temos essa placa que tem raio, né? Tem um raio A e uma espessurazinha T. Vamos admitir, para esse exemplo, que T seja muito menor que A. Okay? Bom, qual é o efeito elétrico? Bom, vamos admitir também que essa placa esteja uniformemente polarizada. A terminologia que a gente vai usar em algumas situações. O que quer dizer isso? Que a polarização é constante. Então, tá, em todos os pontos da placa, a polarização é mesma magnitude, mesma direção e sentido. Vamos admitir que essa placa foi polarizada na direção do eixo Z aqui, no caso, certo? Então, P é constante, é P0 coulombs por metro quadrado a Z. Né? E vamos determinar, por exemplo, qual é o efeito elétrico no eixo Z dessa placa. Determinar fora do eixo Z é um pouco complicado. Né? Então, vou fazer no eixo Z que dá para calcular. Okay? Coordenadas 0, 0, Z. Então, tem a aplicação direta da expressão que a gente acabou de mostrar aqui, que é essa aqui. Primeiro, cálculo potencial, depois o campo elétrico. Okay? Muito bem. Bom, o que a gente precisa, olhando para a expressão, aquela velha história, né? Do que a gente precisa para calcular uma integral dessa? Identificação do elemento de volume no sistema de coordenadas que você for usar, da função P, que eu já falei quem é, do vetor posição no ponto de observação X, e do vetor posição que localiza o elemento de volume de V'. Tá? No nosso caso, nossa placa é muito fina, muito delgada, ou seja, o dV' é aproximadamente, né? T vezes isso aqui, um elemento, como isso aqui está circular, é melhor usar coordenadas cilíndricas. Certo? Vamos olhar de cima aqui para ficar com mais detalhe, né? Para a gente definir aqui o nosso... Isso aqui é a placa vista de cima. Vou definir aqui um elemento, a localização do... Vou botar aqui o X, só para a gente ter uma referência. Precisa definir posições, né? Volumes. E aqui está o elemento de volume em algum ponto aqui. Certo? Olhando de cima, essa espessura saindo do quadro é T. Aqui está o eixo X, Y. E aqui está o nosso vetor X'. Né? Eu não vou botar a seta por enquanto, não. Mas aí define o elemento de volume. O elemento de volume é um elementozinho, né? De cilíndricas aqui, olhando de cima, né? Que é a posição dele. Isso aqui é... Bom, esse é o X', tá? Essa distância é R'. O linha para dizer que isso é variável, tá? R' pode ser qualquer coisa entre 0 e A. Né? Isso aqui subtende um azimuth o quê? Variável, filinha, que é qualquer coisa entre 0 e 2π. Bom, X' é a posição sobre a placa, ela é muito delgada, certo? Então essa variação aqui, ó, é muito pequena. Né? Você pode varrer o volume, mas praticamente não existe deflexão do vetor posição. Então X' é aproximadamente quem? R', vetor posição AR'. Então, está determinando o vetor posição X'. Né? X é quem? A gente vai falar do dV' já já. O X está aqui, já, certo? X é Z a Z. X' é R' a R'. Então, e dV' aqui, um elemento de volume, é R dφ, certo? Dz, mas o Dz é a espessura T. Né? Direto. R'
ou melhor, né? T, R', dr', dφ'. Ou seja, em resumo, a gente só vai ter integração bidimensional aqui nesse problema. Vai desprezar essa integração aqui, vai multiplicar simplesmente por T. Tá? Oi? Z é praticamente zero. É zero mais ou menos T sobre 2, certo? Mas é tão pequeno que é praticamente zero. É. Certo? Isso aí vai ser válido, né? Se você estiver muito perto, aí vai ter, quebra um pouquinho a validade, certo? É, pronto. Isso. Ok? Então, vamos... A gente quer fazer uma conta aproximada, senão a gente tem que fazer um cálculo volumétrico que está proposto para vocês fazerem como exercício no final do capítulo. Né? Um cilindro, né? Bom, qual é exatamente a polarização, o efeito elétrico? Tem que calcular a integral tripla, tá? Em Z e R e em φ. Tá? Mas aqui a gente está admitindo que essa placa é delgada, só para a gente ilustrar o efeito. Bom, então definimos, lembre-se, a metodologia é sempre essa. Precisa saber muito bem quem é dv', quem é x, quem é x' e quem é a função p. Certo? E expressar todo mundo em função das variáveis de integração. Certo? Por exemplo, a R' é a função de φ'. Tem que expressar, né? Saber expressar isso aí. Vamos lá. Bom, olhando para a expressão, né? Está aqui. P, x menos x', vamos colocar no papel. Então, potencial no ponto x, ou seja, no eixo z. Né? Vou botar aqui φ no eixo z. Tá? É igual a 1 sobre 4πε0. Integral tripla, né? Mas já tem um t aqui, tá certo? Uma parte da integral já foi feita, né? Apareceu um t que vem do dv' aqui. Daí tem a integral de 0 a 2π de dφ', né? 0 a A. Deixa eu trocar porque vai... Não, deixa assim. 0 a A de R', dr'. Esse aí é o dφ'. Daí tem o vetor P, que é esse vetor aqui. P0 a Z. Produto escalar de x. Quem é x? Z a Z. Menos x'. Quem é x'? R' a R'. Esses vetores são ortogonais, tá? Então, o módulo dele dá Z2 mais R2 ao quadrado, aliás, Z2 mais R2, raiz quadrada, né, daí elevado ao cubo. Tá? Então, isso aqui embaixo vai dar o quê? Z2 3 meios. Tá? Então, vamos ver. O produto escalar de AZ com AZ dá 1. AZ com a R' dá 0. Os vetores são ortogonais. Então, observe que essa integral aqui não depende, a função aqui dentro não vai ter nenhum parâmetro φ envolvido, certo? Então, essa integral pode ser feita já direto, porque não tem ninguém que dependa de φ aqui. Então, o potencial vai ser P0, Z, que é constante, sai da integral, 2π com 4π vai ficar T sobre 2 ε0. Então, P0, T vezes Z, certo? Fica uma integral simples de calcular. Integral de 0 a A. Tá faltando nenhum fator aí não, né? 2π cancelou, deu 2. P0T, certo? Bom, essa integral aqui não é difícil, né? Chama isso aqui de 1. Mas lembre-se, a integral vai dar isso elevado ao meio, raiz quadrada, certo?
Como esses termos nunca são negativos, né? Então ele não tem nenhum problema em calcular essa raiz, né? Tá? Aliás, tem que tomar cuidado, né? Vai dar raiz, vai aparecer um termo raiz, vai U elevado a 1 meio no denominador, mas em R igual a 0, isso aqui dá raiz de Z2, certo? Raiz de Z2 é módulo de Z. Se vem embaixo, né? Tem que levar em consideração. Então, isso aqui é uma coisa positiva, certo? O resultado da integral tem que ser positivo, não pode mudar de sinal. Então, você tem que tirar a raiz quadrada corretamente. E quando você fizer o limite de integração em R igual a 0, vai dar algo que tem raiz de Z2. Em R igual a não, mas em R igual a 0 sim. Então, isso aqui vai dar φ de Z P0 T Z sobre 2 epsilon 0 vai aparecer aqui, ó, 1 sobre módulo de Z, né? Menos 1 sobre A2 mais E2, que é o cálculo da integral nos limites aí, né? Raiz quadrada. Certo? Então essa é a expressão, certo? Z sobre módulo de Z. Ou é 1 ou é menos 1, né? De um lado dá mais, do outro lado dá menos. Certo? Por exemplo, se você tiver muito perto da placa, vamos admitir que seja válido esse cálculo aí, certo? Perto da placa, ligeiramente acima, Z maior do que T sobre 2, um pouquinho acima. Vamos admitir que, ou seja, Z aproximadamente igual a 0, né? Mas eu estou acima, estou lá de cima, certo? Vamos falar de Z igual a Z mais, certo? Ou seja, do lado de fora, acima, né? Como é que é a função potencial? Ora, se Z é praticamente zero, né? Isso aqui é 1 sobre A2, 1 sobre A, né? Vou admitir que A seja muito grande, né? Vamos desprezar esse termo aqui, certo? Só para a gente ver, né? Então, se a placa tem um tamanho muito grande, né? Praticamente uma placa infinita, quase. Certo? Então, o potencial ligeiramente acima vai dar Z sobre Z, que dá mais 1. Então, vamos dizer assim, φ mais, né? O potencial do lado de cima vai dar P0T sobre 2 epsilon 0. Aproximadamente, né? Desprezando isso aqui, 1 sobre A2. Tá? Esse aqui é muito grande em relação a isso, né? Porque é 1 sobre praticamente 0 aqui, né? Infinito, isso aqui dá menor, né? E abaixo da placa vai dar quanto potencial? Bom, Z, módulo Z menos Z dá menos, né? Então você tem uma mudança de sinal aí, dá menos P0T sobre 2 epsilon 0. Certo? O que mais? No regime assintótico, se você está com Z muito grande, certo? No eixo Z, módulo de Z muito maior do que A. Então, isso aqui, a gente pode aproximar, né? Eu posso desprezar o Z, mas o A, certo? Mas vamos fazer direito, vamos reter o tempo para poder ver qual é o efeito. Isso aqui vai dar o quê, né? Z muito maior do que A. Bota o Z em evidência. Fica a raiz de Z2, fica módulo de Z, elevado a menos 1. Né? Z2 elevado a menos 1 meio, tá? Módulo de Z elevado a menos 1. Vai ficar 1 mais A2 sobre Z2. Menos 1 meio. Daí a gente faz uma aproximação de primeira ordem. Isso aqui em estado inteiro, isso aqui vai dar aproximadamente, né? Isso aqui na realidade é igual, né? Isso aqui ainda é igual, certo? Aproximado agora. Módulo de Z é menos 1. 1 menos A2 sobre 2E2. Então, o que é esse termo aqui, né? Vai dar 1 sobre o módulo de Z que cancela. Esse primeiro termo aqui. Primeiro termo aqui. Menos com menos dá mais.
Vai ficar mais esse termo aqui. Então, o potencial vai dar potencial Z muito grande, né? Vai dar aproximadamente esse A2 aqui fica, né? Vai aparecer um A2, vai ficar isso aqui, ó. Fale de novo. Quando o Z fosse muito grande, A2 sobre 2D2 devia ter declarado. É verdade. Como é? A2 sobre Z2 tinha que dar... Podia desprezar. Se você desprezar, você vai dizer que o potencial é zero, certo? Eu estou mantendo só para ver. Ele é zero, mas de que forma ele vai para zero, certo? Isso que quer ver, né? Por isso que a gente fala regime assintótico, né? Ele vai para zero de uma certa forma. Assim, quer saber. Então, cortou algumas coisas, ficou essa expressão aqui. T, P0, πA2, sobre 4πε0. Ficou aqui um Z módulo de Z. Por que Z módulo de Z? Porque tinha Z2 aqui, tem um Z no numerador, que fica um Z aqui. E o outro é o módulo de Z que é daqui. Tá? Né? O que é isso aqui, pessoal? Vamos admitir que Z seja positivo, né? Ou seja, Z igual a distância, chamar de R, certo? Z é positivo, né? Isso aqui vai dar T, P0, πA2, 4πε0, R2. Né? Ora, o que é P0 vezes πA2T? Isso aqui é o volume da placa, né? P0 vezes V, quando P0 é constante, é o quê? P é a densidade. Densidade vezes volume dá a grandeza, que é o momento de dipolo da placa. P sobre 4πε0, R2. Que é a expressão do momento de dipolo multiforme. Né? Se olhar, né? O potencial é o quê? É P escalar AR sobre 4πε0, R2, que é um dipolo localizado na origem. O AR, no caso aqui, é no eixo Z. AR igual a AZ. O P está dirigido, né? P é dado por P0, πA2T, AZ. Que é P0AZ é a vetor polarização. Esse aqui é o volume. Então, você tem exatamente essa expressão. Tá? Se você colocar no eixo menos Z, você vai verificar que dá a mesma expressão para onde, no eixo menos Z. Tá? Certo? O que mais que a gente pode fazer aqui? Bom, eu poderia calcular o campo elétrico, né, dessa expressão. Agora a gente tem que tomar cuidado, que gostaria de alertar vocês, né? Calcular campo elétrico em subdomínio, né? Certo? Qual é a expressão correta, né? Certo? Então, eu vou fazer isso aqui, vou voltar para uma questão importante para alertar vocês, se não se enganarem, né? Observe, né? Eu tenho um campo só no eixo Z, eu não tenho um campo em torno do eixo Z. Para saber o campo elétrico exatamente, precisa saber o gradiente de φ, né? Certo? Em qualquer lugar, né? Eu só sei o potencial no eixo Z, eu não sei ele em torno do eixo Z. Precisa calcular. O campo elétrico é menos dφ dx a x, né? Menos, etc. Tem três termos, tem três derivadas parciais. Eu só sei φ de Z no eixo Z, certo? Então, a pergunta é essa. Como é que eu sei quem é o campo elétrico, dado o potencial só no eixo Z? Eu preciso saber, bom, o campo elétrico tem mais de uma componente nesse ponto? Então, ele precisa fazer essa análise, certo? Então, pelo jeito dessa distribuição, o campo elétrico, observe que um dipolo, né? Olhe para o dipolo, certo? Um dipolo e faz um campo aqui que faz isso, certo? A linha de campo faz isso, ó. Algo assim. Você, por exemplo, esse dipolo produz um campo mais ou menos assim.
Um dipolo simétrico, né, se a gente pegar a placa e dividir em dipolos, produz um campo semelhante a esse, que é assim. E a resultante vai dar algo assim. Então você sabe que a placa, se você quebrar ela em dipolos, vai gerar um campo só no eixo Z. Então você sabe com certeza que o campo só tem a componente Z, então você pode calcular o campo nesse caso, certo? Campo elétrico no eixo Z, né, botar assim, no eixo Z, é simplesmente menos AZ dφ dz. Porque dφ dx seria a componente x do campo. Dφ dz seria a componente z. Dφ dy seria a componente y do campo. Como eu sei que o campo só tem componente z, eu posso calcular simplesmente dφ dz no eixo z e dizer que isso é o campo do eixo z. Direto, sem problema nenhum. Certo? E aí você pode calcular, né? Se calcular isso aí, que não está calculado aqui, a gente pode calcular aqui. Certo? Calcular essa derivada, né? Está aqui, o campo elétrico do eixo z é obtido de... Expressão exata, né? Isso é calcular, certo? Observe o seguinte, vamos só olhar aqui. A expressão potencial está onde? Onde é que ela está? Está aqui, ó. Observe que essa quantidade aqui é constante. Ou é mais 1 ou é menos 1. Derivada disso dá 0, certo? Né? Então, vai dar 0 essa derivada. Esse termo aqui vai embora. Fica derivada só desse termo aqui, z sobre a2 mais e2 elevado ao meio, ddz disso. Eu sempre tenho um campo elétrico. Vai dar AZ CP0 sobre 2ε0 e fica a derivada lá que vai dar A2 está certo isso aqui. Era um meio, né? Daí fica 3 meios, tá? Fica uma expressão quadrática. O campo elétrico é sempre apontando no sentido de AZ, né? Porque os dipolos são, observe, né? Isso aqui é a placa, né? São cargas positivas de um lado, tá? Carga negativa do outro. Né? O campo aqui nesse eixo, ele faz isso. Aqui embaixo também, tá? Faz isso. O campo termina a carga negativa, que é a parte de baixo do polo, né? E emana das cargas positivas, que é a parte de cima. Então, o campo está sempre no sentido positivo, né? É o que mostra essa expressão, é quadrático com Z, ok? Se Z for muito grande, basta você desprezar o A2 aqui, ó. Então, longe do... Isso aqui vai dar Z muito maior que A. Você pode desprezar direto isso aqui. O efeito mais significativo. Eu não vou perder a informação, né? Isso aqui dá z ao cubo, módulo de z ao cubo, certo? Vai dar t, p0, a2, az, sobre 2, ε0, módulo ao cubo. Módulo ao cubo é a distância, a origem ao cubo. Observe, né? Bota um π aqui. Bota um π aqui, isso aqui vai dar o quê? O momento de polo P sobre 2π ε0 módulo ao cubo, certo? Faz sentido essa expressão? Vamos olhar para aquela expressão no momento de polo pontiforme. Campo elétrico é 1 sobre 4π ε0 R3, né? 3π escalar AR menos P. Vamos botar aqui e vamos ver como é que fica, certo? AR aqui no caso é igual a AZ, né? Certo? Isso aqui vai dar P e P igual a PAZ. Então, isso aqui, P escalar R, vai dar P, AZ escalar Z, dá 1. Então, isso aqui dá P, AZ, que dá 3P, certo? Menos P vai dar 2P, 2P sobre 4 dá P sobre 2, tá?
P sobre 2P epsilon 0 Z3. Dessa expressão aqui. Ok, pessoal? Então, você supõe que você, vamos de forma abstrata modelar, num volume você pode ter cargas que são livres, né? Por exemplo, num condutor você injeta carga, né? Num gás você ioniza o gás, você tem carga separada, íons de um lado, elétrons do outro, elétrons de vez em quando se encontram com íons, reagem, né? E formam novamente um átomo neutro, certo? Ou estão ionizados, você tem cargas livres, né? Carga livre quer dizer o quê? Se eu aplicar um campo elétrico, essa carga vai sair do lugar, certo? Vai ser acelerada, né? Bom, isso é uma coisa. Então, essas cargas representam pela função densidade de cargas livres, certo? Vou ter CL agora para lembrar isso. Ele está associando o ρL só às cargas que estão isoladas livres, né? Se, por exemplo, tiver um dipolo elétrico no espaço, certo? Se eu aplicar um campo elétrico, essa carga não vai sair do lugar, certo? Não se mexe, porque a carga total é zero, né? Esse sistema é um sistema fechado, isolado, rígido. Você tenta empurrar uma carga e tenta puxar outra. O que você vai causar é separação de carga, mas movimento você não vai causar, certo? Você pode causar movimento de rotação, certo? Rodar, mas não sair do lugar. Translação você não consegue. Então, um dipolo você não consegue mover com o campo elétrico, mas carga livre sim. Então, existe uma diferença fundamental entre esse tipo de carga. Então, esse tipo de carga a gente chama de carga livre, né? Por razões óbvias, são livres de se mover, certo? Cargas livres. Isso aqui a gente pode chamar de carga do quê? Ligadas. Essas são livres de se moverem sob a ação do campo, essas não conseguem se mover. Então você pode ter feito o conjunto de duas coisas, né? Você pode ter, por exemplo, aqui um material totalmente cheio de carga, né? Uma região com gás ionizado, com uma densidade de carga ρL. Do lado de cá você tem um material isolante cuja polarização é P, né? Então o seu sistema é esse sistema aqui, ó. Você tem essas coisas. Então, para todos os efeitos, eu posso dizer que em cada ponto do material eu posso ter uma coisa ou outra, ou as duas coisas simultaneamente, né? Deixa eu aumentar um pouco aqui, certo? Então, você pode ter simultaneamente essas coisas. Deixa eu diminuir. Você pode ter um corpo macroscópico no volume V. Então, num volume de velinha, suponha que você, se tiver densidade de carga livre, você tem a função ρL, certo? Se tiver polarização, você tem a polarização P. Então, se esse volume está no ponto X', o efeito elétrico no ponto X vai ser calculado com uma soma dos dois efeitos. O potencial elétrico vai ser quem? O potencial dessa contribuição de cargas livres, né? Seria aquela integral que já conhecemos. ρL de X', né? 4P epsilon 0 módulo de X', mais o efeito das cargas ligadas, né? Volume. Que é aquela expressão do potencial de um de dipolos, que é produto escalar do P, o estado de polarização, X menos X', X menos X' ao cubo, né? Certo? Então, conceitualmente, é mais fácil separar as coisas, né? Carga livre tem uma característica. Então, eu coloco a contribuição das cargas livres aqui. E cargas ligadas estão aqui. Tá? Eu podia não fazer isso e ficar sempre dizendo, bom, a densidade é ρ, eu pego todas as cargas possíveis, calculo a densidade e somo todos os efeitos. Podia fazer isso. Dá mais trabalho, é mais trabalhoso. Separando assim, conceitualmente, fica mais fácil. Eu consigo entender melhor, certo? Essas cargas eu mexo no circuito elétrico, por exemplo. Eu injeto de um lado no condutor e pego do outro.
Então são cargas que você tem, a gente tem a sensibilidade de saber o que quer dizer, né? Essas aqui são dipolos, certo? Né? Tem outra característica. Aqui não tem condução elétrica, não existe esse fenômeno de carga se movendo, certo? Então, conceitualmente, é mais fácil separar, né, as componentes, certo? Carga livre tem essa contribuição, carga ligada, a polarização tem essa contribuição. O que a gente vai fazer aqui é manipular essas expressões e mostrar que tem um significado, certo? Aquela coisa de carga residual que eu falei vai aparecer aqui agora. Eu vou tornar essa expressão semelhante a essa. A única diferença aqui, básica, se você olhar para essas duas expressões, é que tem um módulo e aqui tem um módulo ao cubo, né? Então, vocês lembram aquela famosa relação, né? Que isso aqui pode ser calculado como quem? Menos nabla da função inversa. Comentamos isso algumas vezes já, né? Provamos já isso. Essa é uma possibilidade. A outra é onde nabla atua só sobre x. X' seria uma constante nessa diferenciação. Ou, alternativamente, pode escrever menos nabla linha. Aliás, desculpe. Mais, né? Ou, alternativamente, isso aqui pode ser como nabla linha da função inversa. Tá? Agora, nabla linha aqui quer dizer o quê? Atua sobre x', que é a variável. X seria uma constante. Tá? Ou eu uso isso, ou eu uso isso aqui. Certo? Eu vou usar agora para a interpretação que a gente quer, a gente precisa usar essa expressão. Então, ele vai pegar isso aqui, substituir pelo nabla linha da função inversa, né? Então, vou olhar só para essa expressão aqui agora. Você tem aquela integral, ela vai dar, né? Integral de dv' p escalar nabla linha sobre nabla linha da função inversa. E tem aqui ainda o 4p0 que eu esqueci, né? Em seguida daria o quê? X menos x' sobre módulo ao cubo. Lembre-se que P depende de quem? Da variável x', certo? Isso aqui eu tenho uma regra da cadeia, né? Gradiente, aliás, divergente de FA, F divergente de A, mais A produto escalar com gradiente de F, né? Usa F como sendo a função inversa e A como sendo o vetor P, certo? Então fica assim, nabla linha, né? A operação é linha aqui, certo? P sobre módulo é igual a divergente de P. P varia com x', certo? Então é derivada de P, aquela derivada que a gente conhece. Vezes F sobre x menos x', mais P escalar gradiente da função inversa. Bom, na realidade, esse segundo termo aqui é o que nós temos aqui, né? P escalar gradiente está aqui, certo? Então, isso pode ser escrito como essa diferença. Isso aqui, menos isso. Observe como, fazendo isso, apareceu um módulo embaixo aqui, né? Que é o que eu queria, certo? Esse foi o objetivo, na realidade. E apareceu esse termo adicional que a gente vai interpretar. Mas, se eu substituo isso aqui por essa diferença, jogo nessa integral e recombino, né, com isso aqui, eu vou ficar com essa expressão, eu vou até, para não perder muito tempo, já recombinar integral de volume de ρL menos divergente de P, porque tem o mesmo denominador, mais um termo que é esse divergente total aqui, eu posso escrever assim, dv' divergente de P sobre 4p0
módulo de x menos x'. Será que eu peguei a percepção zero, joguei aqui dentro, não tem nenhum problema, né? Sem problema algum. Sabe? Isso aqui, pelo teorema de Gauss, né? Se a superfície externa do meu corpo material é sigma, se o elemento de área tem uma normal n, né? E a área d é sininha, né? Então, se eu olhar para isso aqui, teorema de Gauss direto. O integral de volume do divergência de qualquer coisa, de um vetor, vai dar o fluxo desse vetor aqui, né? Vai dar o fluxo para o exterior da superfície esse é o resultado que a gente obtém. Tá? O que isso quer dizer? Vamos ver agora. Termo de volume é dV' ou L menos divergente de P mais esse termo aqui. Então, essa é a expressão que a gente obteve agora, certo? A gente agora começa a olhar para essa expressão e tenta interpretar em termos das coisas que a gente já conhece. Ora, isso aqui que aparece aqui, né, se você olhar, como aqui tem módulo, isso aqui é como se fosse uma contribuição de uma densidade de carga volumétrica efetiva, certo? Dada por esse parênteses aqui. ρdV da carga, certo? Quando não tinha polarização, isso aqui não existia, certo? Era só isso. Com a polarização do material, existe um incremento, existe um novo termo, que é esse aqui, e é como se o seu material tivesse uma densidade de carga volumétrica efetiva, que é simplesmente quem? O termo de cargas livres, mais um termo, que é esse termo aqui, que eu vou chamar de ρB, certo? B de bound, em inglês, ligado, certo? E ρB, por definição, seria menos divergente de P. É como se, tudo se passa como se no volume a densidade de carga efetiva fosse uma densidade de carga efetiva, que não é só a densidade de carga livre. É ela mais um incrementozinho ρB. O ρB é dado por divergente de P. Se existir, vai ter esse incremento. Se o divergente for zero, o incremento não existe. Certo? O que mais? Bom, o que é isso aqui? Isso aqui é um termo de superfície. Isso aqui é coulomb por metro quadrado vezes metro quadrado, certo? Né? Isso aqui tem dimensão de carga sobre distância. Isso aqui é como se fosse uma densidade de carga de superfície, certo? É como se tivesse na superfície uma densidade de carga efetiva dada por esse termo aqui, certo? Se existisse carga livre de superfície, eu teria que adicionar aqui mais um termo, densidade superficial de carga livre, que eu não coloquei no modelo, certo? Eu teria que adicionar, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a polarização me dá uma contribuição volumétrica adicional, que efetivamente pode ser vista como um aumento da densidade volumétrica de carga por essa quantidade, e uma contribuição residual na superfície, dada por esse termo aqui, que eu vou chamar de ρB de superfície, né? Que é o produto escalar de P na direção normal para fora da região, né? Isso aqui chama densidade de carga ligada. Né? Isso aqui de densidade superficial de carga ligada. Então, a gente pode, às vezes se torna difícil falar em polarização e calcular coisa com polarização. Mas se você modelar o seu isolante como tendo cargas equivalentes, ou seja, no volume, uma densidade de carga ligada menos de P e na superfície P escalar N, você pode simplesmente tirar seu material né, e substituir por essas cargas equivalentes. E calcular o campo de cargas equivalentes como você sabe calcular convencionalmente. A gente sabe calcular campo de carga livre, né? Simples, certo?
Você vai fazer superposição no caso do potencial ou no caso do campo elétrico. Certo? Se você souber modelar o seu isolante com as suas cargas, souber a função P, calcular a divergente de P, né, e o P escala N, você tira o isolante, bota no lugar essas cargas equivalentes e tem um sistema de cargas. Você pode calcular o campo de forma simples. Certo? Então, é isso que a gente mostra aqui. Né? Então, vamos ver na prática como é que a gente pode fazer cálculo de campo usando esse conceito de cargas ligadas. Certo? Então, veja bem, essa expressão a gente vai ainda usar mais, né? Vai prosseguir. Então, veja, para todos os efeitos, da forma que eu manipulei as expressões, polarização do material dá uma contribuição efetiva, né, de um aumento, né, de ρB na densidade volumétrica de carga e de um aumento, no caso, né, do que existia já lá na superfície de P escala N de densidade superficial de carga ligada. Né? Então, vamos ver na prática como isso se dá. Certo? Exemplo. Né? Cargas densidades, né, de cargas ligadas, que são essas novas coisas que ele falou, para a placa polarizada. A gente acabou de fazer, né? E vamos agora tentar verificar aqui isso. Se eu consigo fazer isso rápido ou não. Ok. Vou botar assim, mais ou menos, talvez. Vai fazer para mim aqui, eu acho, né? Bom, vamos botar assim mesmo, né? Só queria fazer a superfície lateral azul, né? Talvez eu possa fazer isso, mais ou menos isso aí, certo? Temos aí nossa placa um pouco exagerada, né? Eu posso diminuir um pouquinho aqui, fazer um pouco menor aqui. Assim. Acho que não. Eu vou fazer, na verdade, um cilindro, tá certo? Fica mais fácil da gente perceber, né? Se você tem um cilindro polarizado uniformemente, né? Ele não vai calcular nada, só vai mostrar o que ele quer dizer, o que ele representa na realidade, certo? Tem um cilindro aí. Vou botar o eixo Z aqui, né? Raio A. Vamos dizer que esse cilindro está polarizado uniformemente, com polarização constante, né? P igual a P0 a Z. Então não é placa, né? Para cilindro polarizado, certo? Né? Então vamos... O que eu posso fazer? Se eu quisesse calcular o campo desse cilindro, uma coisa que eu posso fazer é calcular diretamente o campo, né? Eu substituo o cilindro pelas cargas equivalentes desse cilindro. Nesse problema, eu não tenho carga livre, certo? Só tenho um cilindro isolante, não existe carga livre. Por definição, o material isolante não vai ter carga livre no seu interior, certo? Ele é neutro, né? Então, isso aqui, digamos, ele tem uma certa altura, né? Altura H. Então, você tem aí...
No volume, você tem a densidade de carga ligada, que é quanto? Menos divergente de P. Bom, se P é constante, isso aqui dá quanto? Divergente de P dá quanto? P constante, derivada de P igual a zero. Zero, certo? Não tem carga de volume ligada. Não tem densidade volumétrica de carga ligada. Né? Nesse caso específico. Então você tem que ver agora na superfície fronteira do volume. Ou seja, nas tampas de cima e de baixo. Na superfície lateral, certo? Vou aumentar aqui um pouquinho. Então, aí está o cilindro agora, né? Então, o que eu estou fazendo? Se vocês olharem para a expressão lá, né? A expressão tem potencial, né? Nesse problema, tá certo? Vou dar a cor aqui. O potencial, nesse caso específico, não tem carga livre, né? Então, isso aqui vai dar o quê? Integral de volume de ρB dV', 4P epsilon 0, módulo de x menos x', mais integral de superfície do material, né? ρBS ds' sobre 4P epsilon 0, módulo de x menos x'. Oi. P não é constante? Divergente é derivada. Mas não é P, Constante, mas é constante. É constante. P é constante. Se o vetor é constante, é divergente de um vetor constante dá zero, porque a divergência é derivada do vetor. Se você quiser calcular, é dpx dx, zero. dpy dy, zero. dpz, que é constante, dz, dá zero. pz é p0, né? Tá? Então, pessoal, nesse exemplo aqui, né, o potencial é dado por isso. Se eu quiser calcular o campo, eu calculo direto. Observe que essa expressão, só para a gente perceber bem, certo? É como se você tivesse essas cargas aqui equivalentes, né, cargas ligadas, em que lugar? No vácuo. Você tira o isolante, bota essas cargas no lugar e o resto preenche com vácuo, certo? Então, se eu quiser calcular o campo elétrico é direto aqui, é gradiente de φ menos, né? Vai dar aquela expressão dV', ρB, x menos x' sobre 4π0 módulo de x menos x' ao cubo. Eu calcularia dessa forma, certo? Mais a contribuição da superfície, mesma coisa. ds', a densidade de carga equivalente, ρBS, daí tem x menos x' sobre 4π0 módulo ao cubo. Né? Quando eu coloquei cargas equivalentes, eu calculo o campo direto, né? Certo? Assim que ele calcula. Porque menos gradiente de φ vai dar essa expressão aqui, que é a expressão original, né, de uma distribuição de carga no vácuo, dá isso. Né? Então você pode olhar o seu cilindro como sendo essas cargas equivalentes. Então vamos analisar. No volume não tem isso aqui. Então esse termo aqui está zero, né? Tanto para o potencial, não existe, como para o campo elétrico. Então só tem carga de superfície. Como nós sabemos que esse cilindro produz um efeito elétrico, a gente acabou de falar numa placa, né, o cilindro também teria, certo? Dentro e fora, né? Posso calcular o efeito? Então deve existir esse ρBS aí que a gente vai ver agora. Okay, né? Com o ρBS, você tem a tampa superior, porque o ρBS aqui, lembrando, P escalar o N para o exterior, né, do material, na superfície. Bom, nesse caso aqui, o N é AZ. E P é constante. Então, na tampa superior,
chamar assim. ρBS, vou chamar de ρBS+, vai ser P0 AZ, escalar AZ, que dá 1. Na tampa inferior, o N para fora é para cá, certo? Então, ρBS é igual a ρBS menos AZ escalar menos AZ dá menos P0. Observe que, lembrando a vocês, né, a unidade do P é Coulomb por metro quadrado. Então, densidade superficial de carga. Né? Superfície lateral, N vale a R. Superfície lateral, ρBS vale P0 AZ escalar a R, que dá 0. Então, o nosso cilindro, ele nada mais é do que 2 discos carregados no vácuo. Então, você pode visualizar o seu como sendo esses 2 discos de carga, certo? Na placa de cima, você tem um disco carregado positivamente. Com P0 por metro quadrado, né? Nessa aqui em cima, certo? Na placa, no disco de baixo, tem a carga negativa. Resíduo, né? Então, por exemplo, se eu quero calcular o que é o campo aqui no centro, né? Vai ser o campo dessa disco de cima mais o campo desse disco de baixo, que vai dar uma soma para baixo, né? Vai dar um campo não nulo, né? Você tem um campo para baixo aqui, certo? Então esse disco vai formar realmente um campo, né, elétrico, certo? Algo assim, né? Você tem na realidade um dipolo, né, separado, né? Carga bem separada de uma distância H aqui, no caso, né? E aqui você vai ter, né, talvez algo assim, né? Esse disco de carga, certo? E aqui você tem um campo para baixo, né? O eixo Z. E o campo aqui chegando em cima, embaixo. Então, esse é o efeito elétrico. Nada mais é do que simplesmente carga, resíduo de carga. A sobra das cargas de polo. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui foi o seguinte: esses coisas aqui. Seus dipolozinhos, né? O efeito coletivo dos dipolos foi produzir no volume, né? Você produziu um cancelamento de efeitos aqui dentro, que aqui é mais, menos, né? O outro é mais aqui, cancela aqui, certo? Menos. Daí tem um mais do outro com menos, né? Então foi isso que aconteceu. Na prática é separação de carga. A polarização nada mais é do que isso, né? Então sobrou o resíduo da cauda do dipolo embaixo, digamos assim, né? Negativa, e o resíduo positivo em cima. Então isso aqui nada mais é do que esse efeito líquido aqui, 2 discos separados no vácuo. Você tirou tudo e ficou vácuo, certo? E os discos suspensos no vácuo. Está claro esse conceito de cargas de polarização? Então, material isolante, ele pode ser visto, né? Se você conseguir alterar o estado e criar uma polarização não nula, ele pode ter um efeito elétrico. E você pode facilmente calcular esse efeito elétrico direto, se quiser, né? Usando isso. Não é assim que a gente sempre vai calcular, certo? A gente vai ver de outra forma, a gente vai introduzir o conceito de permissividade elétrica, né? Na próxima aula, mas se você quiser calcular efeito elétrico de material polarizado, que não é algo convencional, você calcula usando as cargas equivalentes, né? Como a gente está vendo aqui, certo? Muito bem. Eu acho que talvez fazer mais um exemplo, né?
Vou fazer esse exemplo aqui, que dá algum trabalho, mas a gente já fez algo parecido antes. Vou fazer esse exemplo aqui, certo? Vamos voltar à nossa esfera, né? A gente está falando de algumas situações em que pode... Essa situação que eu vou falar agora é fisicamente realizável, né? Esfera polarizada uniformemente. Quero calcular o campo no centro da esfera. Certo? Então, se você tem a esfera aí, a gente falou sobre ela hoje já, né? E ela está vou colocar um eixo Z para cima. Essa esfera, mais uma vez, né, tem polarização uniforme, raio A. Em todo o volume da esfera você tem uma polarização constante no eixo, pro eixo Z, né? Nós fizemos isso, falamos sobre isso hoje já, né? A gente calcular o momento de polo da esfera, etc. Certo? Então, mais uma vez, consideramos o caso de uma polarização uniforme. Então, eu posso calcular o efeito elétrico da esfera em qualquer ponto do espaço. Não é fácil de calcular, né? Mas em alguns lugares, por exemplo, no eixo Z é fácil, dá para calcular, né? Vamos calcular só na origem, certo? O efeito elétrico. O campo elétrico na origem é quanto da esfera? Bom, então o que a gente faz? Vai substituir a esfera por cargas equivalentes pelas cargas ligadas. O ρB e o ρBS, né? Não tem carga livre, porque isso é uma esfera isolante, né? Isolante, não tem carga livre. Carga livre não existe. Podia adicionar carga livre, bota uma folha de alumínio por fora, aplica uma bateria e carrega essa folha de alumínio, moldo na superfície esférica e teria a carga livre na superfície. Mas não posso injetar carga livre nessa esfera isolante. Tá? Não em situação de equilíbrio, né? Não posso fazer isso. Então, vamos calcular o efeito elétrico dessa esfera, ou seja, potencial e campo elétrico, né? Bom, então a gente faz o quê? Tira a esfera, coloca as cargas equivalentes e coloca essas cargas no vácuo. Bom, mais uma vez, ρB dá zero, né? Porque é menos divergente de P, e P é constante. E ρBS é P escala N, que a gente precisa calcular. Bom, N é o vetor unitário para fora, que vale o vetor radial. A gente faz isso por escalar. Agora vai dar ρBS igual a P0 a Z escalar a R, né? E aqui você tem, se eu botar o R aqui, por exemplo, né? Ângulo é θ, né? Então, a partir do eixo Z, o ângulo vale θ e vai até π. Então, isso por escalar vai dar P0 cosseno de θ. Então aí está nossas cargas ligadas que modelam o problema. Não tem carga de volume e tem carga de superfície variável, né? Carga de superfície é variável. Então, para todos os efeitos, minha esfera agora saiu, entrou no lugar dela o vácuo com cargas equivalentes, com cargas ligadas, com a densidade superficial de carga, que é P0 cosseno de θ. Então, observe essa função, né? Θ varia de 0 a π, certo? De 0 a π sobre 2, o cosseno vai de um máximo no eixo Z, que é aqui, densidade máxima, né? E a densidade vai caindo até π sobre 2, que dá 0 aqui no equador.
Daí aqui muda de sinal, vai negativo, 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 e aqui fica negativo máximo, certo? É a função cosseno. Então você tem essa distribuição de carga, positivo mais denso aqui, daí vai ficando mais rarefeito até não ter nada aqui, certo? Então você tem essa densidade variável, né? No hemisfério norte, negativo no hemisfério sul. Variável. Certo? Você pergunta para vocês, bom, essa distribuição de carga, né? Quem é o potencial no eixo Z, no centro? Dá para dizer sem calcular? Pelo jeito da distribuição que está aí. Vai ser zero, né? Porque vai contrabalancear os efeitos, tá? Apesar de ser variável, mas é tudo simétricozinho, né? Contrabalanceia, né? Quem está equidistante do eixo Z, certo? Dá uma soma de potenciais nulos. Se eu sair para cá, nesse ponto, já não dá mais zero. Se eu sair para cá, não dá mais zero. Se eu estiver mais acima, não dá zero. Mas bem no centro dá. Isso é equipotencial aqui, certo? Na realidade. Quer dizer, eu não estou dizendo que é equipotencial. Eu não posso provar. É verdade que esse disco aqui é equipotencial. A gente não pode provar aqui, certo? Só para dizer que nesse ponto o potencial é zero. Né? Exatamente. Bom, o potencial é zero. E o campo elétrico é quanto? Bom, o campo elétrico é menos gradient de φ, mas eu não sei φ em torno da origem. Eu não sei quem é φ. Não posso calcular o campo elétrico dessa expressão. Só sei o potencial no centro, certo? Não sei o potencial em torno do centro. Para poder calcular as derivadas e fazer depois a coordenada igual a zero. Então, muita gente em prova pega, bom, φ igual a zero, então é igual a zero. Certo? Errado. Não é verdade. Porque eu não sei o potencial em torno do ponto, para saber a derivada. Preciso saber como é que o potencial varia em torno daquele ponto, para saber a derivada no ponto. Certo? Calcular a expressão geral da derivada, depois faço coordenada igual a zero. Daí você calcula. Certo? Então, eu não posso usar esse princípio aqui, sem saber o potencial em torno, para calcular o campo. Eu tenho que calcular o campo na marra, direto. Certo? Superposição. O campo no centro vai ser quem? Bom, só tem carga de superfície, vai ser integral de superfície de ρbs x menos x' ds' 4π epsilon 0 módulo de x menos x' ao cubo. Essa é a expressão que eu posso usar, certo? Nesse caso, eu quero no centro, x vale 0. X' é um ponto sobre a distribuição. Distância é A, certo? X' vale A, vetor variável AR', que varia com as coordenadas θ' e φ'. Certo? Essa aula tem que ser está pronta. Oi? Essa aula tem que ser está pronta. Que aula? Essa aqui agora. Está sendo, né? Não, ela está pronta. Porque aí queria errar esse lance do controle. Qual a prova? Nessa agora? Não, a prova que Mas não fez. ganhou, não. Não, estou dizendo a prova que a gente fez. Essa aula tem que ser está pronta. Porque aí ninguém ia errar o campo elétrico. Mas eu fiz isso já antes, não é a primeira vez que eu estou fazendo, não. Eu já falei sobre isso e já observei esse detalhe. Eu estou só repetindo para ver se entra na cabeça das pessoas, certo? Mas já falei isso antes, já repeti como estou repetindo agora. Tô sempre falando isso para as pessoas não esquecerem, certo? Então vamos lá. X', ds' é o elemento de área, que é na esfera, né? A2 d ômega', que é A2 seno θ'. De θ' de φ', tá? Não é? Então aqui, ó, x menos x' dá quem? Em módulo vai dar quem?
módulo disso aqui que dá A, né? Certo? Então isso aqui vai dar 0, né? Aqui aparece um A e o ρbs é uma função de θ, né? ρbs é P0 cosseno da variável θ'. Então, jogando lá, você tem integral de 0 a π, né? Seno θ', isso é um elemento de área, d θ', 0 a 2π. Tem um A2 que eu esqueci, né? Dφ'. ρbs é quem? P0 cosseno de θ'. X que é 0 menos x' vai dar menos a AR'. Sobre quem? A ao cubo, 4π, ε0, que está aqui, certo? Então, observe, né? A2, A3, A3. Foi embora, certo? P0 sobre 4π0 sai. Você tem integral de cosseno θ seno, né? Integral em φ. Tem um menos, né? Eu esqueci. Tem um menos aqui. AR'. Definia. Certo? A R' decompomos em cilíndrica, vai dar quem? A R' em cilíndrica, né? Vai dar uma componente na direção Z e uma na direção do AR', minúsculo. Né? Cosseno θ', Z, mais seno θ', AR'. Se decompor, né? Daí você tem integral em φ disso aqui, nós conhecemos muito bem que vai dar 0. Porque a integral do AR', que é variável, 0 a 2π dá 0. Integral disso aqui, 0 a 2π, dá 2π vezes isso. Certo? Isso aqui vai dar menos P0. 2π com 4π dá 2. Tem um AZ que sai. Cosseno ao quadrado. Seno θ'. Isso aqui vai dar cosseno ao cubo sobre 3. Menos, né? Ou mais de π até 0. Isso aqui vai dar 1/3 mais 1/3, que dá 2/3. Você tem o campo E. Vai dar menos P0 AZ sobre 3 ε0. Ou seja, o campo elétrico no centro da esfera vale menos P sobre 3 ε0. Faz sentido? Bom, o campo elétrico positivo em cima e negativo embaixo quer dizer que o campo elétrico está para baixo. Né? Aqui no centro, certo? Pode se mostrar, gravem bem esse resultado, isso é coisa importante, certo? 2 resultados importantes. Primeiro, E vale menos P sobre 3 ε0 em todos os pontos da esfera, dentro da esfera, não só no eixo Z, no centro, em todos os pontos. Isso é um resultado super importante. Tá? Uma esfera uniformemente polarizada tem em seu interior um campo constante em todos os pontos. Tá? Segundo resultado importante, do lado de fora, no exterior, o potencial, e depois do campo, né, é exatamente igual o potencial de um dipolo elétrico, mesmo perto da esfera ou longe, em qualquer lugar. Certo? Então, do lado de fora, o potencial pode ser expresso dessa forma aqui. P
escalar AR sobre 4πε0 R2, né? Em que P é o momento de dipolo da esfera. P, 4/3 de P3. Esse é um resultado super importante. Observe que, se você construir uma esfera uniformemente polarizada, você pode dizer, certo, que ela é a representação de um dipolo ideal, de um dipolo pontiforme. Porque do lado de fora da esfera, ela tem o comportamento de um dipolo pontiforme, certo? Exato. Porque essa expressão, você lembra, né? O dipolo pontiforme, ser longe do dipolo, a expressão é essa. Para a esfera, em qualquer lugar do lado de fora, o potencial é exatamente essa expressão aqui, sem aproximação nenhuma, certo? Então a esfera é um dipolo, na realidade, é um dipolo muito parecido com um dipolo elétrico, certo? Tem o seu... Se você for ver as linhas de campo, né? E no potencial você tem... O campo elétrico faz isso aqui, ó. Uniforme aqui dentro, certo? Deixa eu desenhar a mão. As linhas de campo dentro são assim, certo? Constante, não varia. E do lado de fora, as linhas são as linhas de dipolo elétrico. A linha que vocês conhecem de dipolo elétrico convencional. Certo? A esfera é um dipolo perfeito, digamos assim. É a representação perfeita de um dipolo localizado. Ela tem esse comportamento. Então, isso não dá para calcular aqui, mas isso são resultados significativos, certo? A esfera tem essa propriedade. A esfera é usada em experimentos de física para você jogar campo uniforme dentro, submete a esfera a um campo uniforme, ela fica com o campo uniforme dentro. A única figura que permite fazer isso é a esfera, ou elipsoides, certo? Também teria essa propriedade. O elipsoide, uniformemente polarizado, vai ter um campo uniforme dentro. Essa é a propriedade dessas geral dos elipsoides. Esfera é um caso particular, né? Ok?